pessoal, na sequência nós vamos compartilhar um vídeo que fala sobre tomada de decisão na conduta médica, levando em consideração os mecanismos fisiopatológicos versus os dados duros de ensaios clínicos, como tomar decisão. Mas antes disso eu queria compartilhar com vocês um artigo feito por pesquisadores aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que avaliou um tema que não é novo, mas é muito fascinante, que é o uso da metformina com diminuição de câncer em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e com obesidade. Dados de estudos observacionais que têm uma base teórica, existe um mecanismo de ação que é bastante plausível e então esses investigadores avaliam isso no nível de evidência, acho que mais alto que a gente vai conseguir chegar, já que não tem estudo específico para isso nesse grupo de pacientes, nessa população, que são as meta-análises. Espero que vocês gostem do vídeo, espero que isso estimule vocês a lerem o artigo e cheguem às suas próprias conclusões. Muito obrigado. A metformina é um dos remédios mais conhecidos do mundo para diabetes. E se ela também fosse uma arma secreta contra o câncer? Olha, por anos essa pergunta gerou uma esperança enorme. Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência para descobrir qual é a resposta definitiva para essa questão. E essa pergunta, vamos combinar, não é qualquer coisa. Por muito tempo, a simples possibilidade de que um remédio tão barato e seguro pudesse também prevenir o câncer, nossa, isso alimentou a esperança de milhões de pessoas e deu um gás para muita, mas muita pesquisa. Seria, sem dúvida, uma revolução na medicina. E no começo, tudo, mas tudo mesmo, indicava que a resposta seria um gigantesco sim. As primeiras evidências que surgiram pintaram um cenário super otimista e a empolgação no meio científico era palpável. E tá aqui a origem de todo esse entusiasmo. Os primeiros estudos, do tipo que a gente chama de observacional, olharam os dados de milhares de pacientes e encontraram um padrão que, olha, era de cair o queixo. Quem usava metformina parecia ter uma incidência de câncer de 10 a 40% menor. Uma redução desse tamanho, claro, gerou uma onda de otimismo gigantesca na comunidade médica. Só que, na ciência, nem sempre as coisas são o que parecem. Uma correlação não quer dizer necessariamente que uma coisa causa a outra. Para ter certeza se era a metformina mesmo que estava protegendo as pessoas ou se tinha algum outro fator na jogada, os pesquisadores precisavam de um tipo de prova, digamos, mais forte. Então, para a gente desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa entender como a ciência funciona. Existem basicamente duas grandes ferramentas para investigar uma questão como essa, e a diferença entre elas é a chave para entender tudo. Ok, então vamos lá. De um lado, a gente tem os estudos observacionais. Pensa neles como detetives que olham para o passado, procurando padrões, ligando os pontos. Eles são ótimos para levantar pistas, para gerar hipóteses. Do outro lado, aí a gente tem os ensaios clínicos randomizados, os famosos SRs. Eles são o padrão ouro. Por quê? Porque eles testam a coisa na prática. Um grupo recebe o tratamento, o outro não, e os resultados são comparados. É a melhor forma que existe para a gente bater o martelo e dizer: isso causa aquilo. E isso nos leva direto ao ponto principal da nossa história. Uma nova e gigantesca revisão científica, que foi projetada para ser o juiz final nesse debate sobre a metformina e o câncer. Essa revisão foi o que chamamos de meta-análise. Pensa nisso como se fosse um superestudo. Em vez de fazer uma pesquisa nova, os cientistas juntam todos os estudos de alta qualidade que já existem sobre um tema, combinam os dados e analisam tudo de uma vez. Isso dá um poder estatístico imenso e nos dá a visão mais confiável possível do assunto. E foi exatamente isso que uma equipe de pesquisadores, que inclusive tinha cientistas brasileiros da UFRGS, decidiu fazer. Eles resolveram acabar com a dúvida de uma vez por todas. Fizeram uma meta-análise gigante, focando só no padrão ouro, os ensaios clínicos randomizados. Chega de pistas, era a hora da prova final. E o trabalho foi enorme. A equipe conseguiu reunir os dados de nada menos que 27 ensaios clínicos randomizados diferentes. A gente está falando de 27 estudos do mais alto nível científico, todos olhando para a mesma questão. E o número total de participantes nesses 27 estudos? Mais de 20 mil pessoas. É muita gente. Com um número desses, qualquer resultado teria um peso estatístico absurdo, o que tornaria a conclusão muito, muito mais confiável. Com o volume de dados tão grande e de altíssima qualidade em mãos, os pesquisadores estavam finalmente prontos para dar o veredito. E aí, o que será que eles descobriram? Agora, olha que interessante.
Se a gente olhar só para os números brutos, assim, de primeira, parece que aquela história inicial se confirma. Foram 170 casos de câncer no grupo da metformina contra 208 no grupo controle. À primeira vista, parece uma vitória para a metformina, certo? Mas é aqui que a história tem a grande reviravolta. Uma análise estatística séria é muito mais do que só contar os números. Ela leva em conta o peso de cada estudo, o tamanho, a duração, vários fatores. E quando os pesquisadores fizeram essa análise super rigorosa, a diferença, puf, desapareceu. O risco de desenvolver câncer, como o gráfico mostra bem claro, era estatisticamente idêntico nos dois grupos. A conclusão, portanto, foi direta e reta. A análise das melhores evidências que a gente tem hoje não encontrou nenhum efeito significativo da metformina na prevenção do câncer. Aquela promessa dos estudos iniciais, infelizmente, não se confirmou quando foi testada de forma mais rigorosa. Ok, então o que a gente faz com essa informação? Vamos entender o que essa conclusão significa na prática, no mundo real. Bom, aqui estão os pontos mais importantes para a gente guardar. Primeiro, com base nas melhores provas que temos, a metformina não deve ser usada com o objetivo de prevenir câncer. Segundo, e muito importante, isso não muda absolutamente nada sobre o papel fundamental dela no tratamento de diabetes. E terceiro, isso mostra como a ciência é legal. Uma ideia promissora testada até o limite e às vezes a gente descobre que não era bem aquilo. Isso não é um fracasso, muito pelo contrário, é um avanço que traz clareza. E tem mais uma notícia boa e bem tranquilizadora aqui. A mesma análise que não mostrou benefício na prevenção também não encontrou nenhum sinal de que a metformina possa aumentar o risco de câncer. Para as milhões de pessoas que usam o remédio para diabetes, essa é uma confirmação super importante da sua segurança. A jornada da metformina é um exemplo perfeito da ciência em ação, né? Uma pista que parecia ótima, um teste super rigoroso e, no fim, uma resposta clara. Uma porta se fechou, é verdade, mas a busca por novas formas de prevenir o câncer continua, e agora com mais conhecimento. A grande questão que fica é, para onde a ciência vai olhar agora? Obrigado por acompanhar essa história com a gente.